Educomunicação é um campo de produção de conhecimento que pressupõe uma inter-relação entre educação e comunicação. Por isso mesmo, é um campo de mediações, que pressupõe uma troca de conhecimentos diferente entre os agentes que participam do processo de comunicação que acontece numa sala de aula. Isso significa que os agentes de comunicação dentro de uma sala de aula, a partir da educomunicação, constroem uma relação inovadora, porque a relação entre eles é o que de mais importante existe no conteúdo da educomunicação. Ou seja, educomunicação não pressupõe apenas a entrada dos meios de comunicação em sala de aula. Ela pressupõe uma nova forma de trabalhar a educação, em que esses meios vão estar presentes na sala de aula, mas eles não podem ser utilizados de uma forma convencional, ortodoxa. Eles têm que propor o envolvimento entre os agentes comunicantes dentro de um processo de comunicação. Eles têm que propor uma aproximação, uma troca de informações, uma dinâmica que faça com que o conteúdo de uma sala de uma aula seja fruto dessa relação entre professor e aluno e entre aluno e professor. Que a educomunicação, ela pode criar um novo desafio para nós professores e para os alunos, no sentido de inaugurarmos um novo tipo de relação, principalmente numa instituição e num nível de produção de conhecimento que pressupõe que essa ação conjunta signifique a criação de novas produções, de novas formas de comunicação e de novas ações que vão transformar uma realidade mais imediata, provocando uma elevação do padrão de qualidade de vida naquele lugar onde aquela universidade está situada. O educomunicador é um estimulador. Ele lança a ideia de uma forma tal que seduza e provoque o interesse. Ele não propõe o conhecimento. Então, aquela raiva que vocês têm quando eu falo assim, então vamos sentar, vamos conversar em grupos antes da gente conversar. Porque a gente tem que trocar ideia. As pessoas estão no terceiro grau, e no terceiro grau pressupõe-se que a educomunicação trabalhe de uma forma a fazer com que vocês comecem cada vez mais a produzir conteúdo, que vocês comecem a aprender, para vocês não ficarem atrelados a nós professores. Então eu tenho que agir como estimuladora, eu tenho que agir como aquela que vai seduzir vocês para que vocês desenvolvam um conteúdo, para que vocês tenham interesse em ler um artigo científico, em produzir um artigo científico, em produzir um vídeo, um documentário, em sair para a rua e fazer uma entrevista, uma matéria. Um dia me chamaram para dar uma aula na geografia sobre educomunicação. E o professor tinha ido para um congresso, então eu não tinha o apoio da pessoa na sala de aula. Eu não sei nada de geografia. A gente tinha 4 aulas. Eu tive uma conversa com eles sobre educomunicação. E aí eu propus a eles que fizessem, todo mundo tinha celular, né, lógico. Aí eu falei, então tá, vamos fazer um vídeo de 2 minutos sobre um conteúdo que a gente decidiu. Eles decidiram qual o conteúdo que era assim, o mais polêmico na sala de aula, o mais difícil, talvez o mais chato, não sei. Era relevo. E eles saíram com o vídeo, gravando situações a partir das quais, aqui no campus, eles definiam o que era relevo. Então a gente teve 4 vídeos que foram editados depois pelo Márcio, e eles adoraram fazer, né? Eu tive que ensiná-los minimamente a fazer um vídeo por semana. E eles tinham que editar, depois, a edição obviamente eles não conseguiram fazer sozinhos, o Márcio fez, mas eles conseguiram criar um produto que explicava o que era relevo dentro daqui da universidade e inclusive falando, olha só como é que isso aqui, essa construção aqui não cumpre com a questão do relevo, não considera a questão do relevo. Foi muito legal. Então, o projeto, ele trabalha com a premissa de comunicação e a ideia dele é fazer com que
a gente vai levar soluções para as comunidades. E a gente tem um telecentro móvel e que eles vão e esse telecentro móvel vai nas comunidades carentes. E lá dentro desse telecentro móvel tem uma lan house que a gente vai conseguir então chegar na comunidade e fomentar uma ação de empoderamento dentro dessa comunidade. O Mãe de Notícias ele tem como missão capacitar e empoderar os cidadãos, os moradores de São João del Rei, para que eles, em primeiro momento, reconheçam como que é a produção da mídia, os bastidores de uma produção midiática, e aí desenvolvam um senso crítico com relação às matérias que eles vão ter contato na região, e mais do que isso, eles tenham capacidade de representar a própria realidade, seja nos mais diversos formatos e gêneros jornalísticos. Qual que é a nossa ideia, então? É fazer com que ele deixe de ser refém de uma máquina midiática regional.